Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos dar início aos conteúdos do nosso segundo semestre. No primeiro semestre a gente trabalhou vários aspectos relacionados ao planejamento estratégico, várias fases, vamos dizer assim, do planejamento estratégico. Mas no primeiro semestre a gente teve uma dificuldade, que foi a questão do início das aulas remotas, então eu imagino que talvez teve uma dificuldade em reunir todos os aspectos, justamente por conta dessa metodologia que a gente teve que ir fazendo partes por partes, e aí a gente acabou vendo todas as partes do planejamento, mas eu achei que faltou a gente fazer uma ligação. E aí, por isso, e também é um dos aspectos que são abordados, que é abordado na disciplina de planejamento estratégico, políticas de negócios 2. Então, nesse início, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma amarração. Nessa aula de hoje, a ideia é fazer uma amarração de todos os aspectos que a gente abordou ao longo do semestre anterior, que vocês aprenderam a fazer cada um daqueles aspectos, definir missão, definir visão. Hoje eu vou fazer uma amarração de tudo isso, de todas essas fases, para vocês compreenderem de que forma uma coisa influencia na outra e a gente compõe o planejamento estratégico de forma geral. Então, é importante a gente fazer essa junção justamente para vocês compreenderem os outros aspectos que nós vamos abordar agora ao longo da disciplina e as influências que todo esse processo ocasiona, né, nos fatores que a gente vai analisar. Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente fez, lá no início da nossa disciplina, lá nas nossas primeiras aulas, que inclusive foram aulas presenciais ainda, foi a definição do negócio da organização. Então, o que é essa definição do negócio? É dizer qual é o setor que a minha empresa atua. Então, a partir do momento que eu definir o meu setor de atuação, eu vou definir qual é a missão. O que é a minha missão? A minha missão é a razão de ser. Por que eu estou aqui? Para que eu existo? Então, é uma explicação para a sociedade para dizer assim, eu existo para isso. Então, por exemplo, uma instituição de ensino superior. Qual que é a missão dela? Oferecer ensino superior de qualidade para a população. Depois disso, já sei qual é o meu negócio, já sei qual que é a minha razão de existir. Eu vou dizer para onde eu quero chegar. Então, eu vou dizer qual que é a minha visão. Qual que é a visão do negócio, aonde eu desejo chegar em uma situação futura. Então, por exemplo, a minha visão é ser a melhor instituição de ensino superior do país, por exemplo. Então, é uma visão, é onde eu quero chegar no futuro. Então, a visão é que vai orientar toda a empresa. Então, é em prol dessa visão que toda a empresa vai trabalhar. Depois a gente definiu valores. O que são esses valores? Os valores, eles são as normas sociais que vão conduzir todas as atividades da organização. Então, por exemplo, se eu tenho como norma social, como valor da minha empresa, a honestidade, eu estou dizendo que todas as atividades da minha organização têm que se basear na honestidade. Então, os valores são normas sociais, são crenças sociais que regem todas as atividades da organização. Então, é importante também ter essa definição de valores para que todos saibam o que é aceito e o que não é aceito nessa empresa. Então, é para conduzir também a ideia dos funcionários. Depois que a gente fez essa parte inicial, que foi a definição do negócio, definição da missão, definição da visão e dos valores, a gente já entrou na parte de análises ambientais, e aí que a gente já começou nesse processo de ensino remoto.
Então, a análise ambiental, a gente definiu internamente o que são os nossos valores, visão, missão e negócio. Depois a gente foi para a nossa análise ambiental, que a gente se dividiu em dois aspectos. Primeiro, os fatores internos e depois os fatores externos. A nossa análise ambiental a gente faz através da análise de SWOT, né, que são as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Então, inicialmente, a gente analisou nossos fatores internos. O que são os nossos fatores internos? São as forças que a gente tem, são aspectos que são considerados vantajosos dentro da empresa e que podem dar um suporte para a empresa atingir os objetivos dela. E as fraquezas são aspectos internos que podem prejudicar a empresa nesse alcance dos objetivos dela. Então, para analisar esses fatores internos, essas forças e fraquezas, tem alguns aspectos que a gente analisa em geral, que são a nossa quantidade de recursos, e aí é importante dizer aqui que a gente precisa considerar os nossos recursos tanto tangíveis, que são questões financeiras, questões estruturais, questões financeiras, questões de mobiliário, equipamento, essas questões tecnológicas também. Então, ele tem tanto esses recursos tangíveis quanto os recursos intangíveis, que são, por exemplo, a questão da lealdade do cliente, a importância da nossa marca, que mais? O envolvimento dos funcionários. Então, tudo isso são recursos que a empresa tem e que influenciam e que pode ser tanto força como fraqueza. Então, esses recursos, eles são muito importantes nessa análise de forças e fraquezas. Então, é importante a gente analisar quais são os nossos recursos. E aí, como que a gente analisa cada um dos recursos? A gente analisa através de alguns aspectos. Por exemplo, a gente precisa analisar o quão valioso eles são, o quanto eles são raros. Por exemplo, eu tenho, meus concorrentes não têm. Se for um recurso raro, legal, eu tenho uma vantagem. Agora, se não for raro, ele não é tão relevante assim. E outro aspecto, se ele for raro, o quanto ele é difícil de ser imitado. Então, isso são alguns aspectos que são importantes para a análise dos nossos recursos, tá? Além dos recursos, nós precisamos analisar também as capacidades, né? A questão da cadeia de valor, sistema de valor, como que a gente consegue gerar valor para a nossa através da nossa cadeia de valores, fornecedores e até o consumidor final. Tem também a questão das áreas funcionais. A gente precisa analisar também o quanto cada uma das nossas áreas funcionais tem valor, tem forças ou tem fraquezas. Então, essa é uma análise importante na análise dos fatores internos, a questão do clima e cultura, como que é o nosso clima organizacional, a nossa cultura, se a gente tem uma cultura organizacional forte. Em geral, empresas que têm cultura organizacional forte, elas têm uma força maior. Então, essa análise de clima e cultura. E, por fim, a nossa estrutura organizacional. Como que é a nossa estrutura organizacional? A gente tem uma estrutura organizacional flexível, não flexível? Como que é? Isso, de que ponto, de que forma isso pode ser uma força, de que forma isso pode ser uma fraqueza? Então, esses são os principais fatores relacionados aos fatores internos na análise ambiental, que vocês fizeram a análise disso lá na atividade sobre análise SWOT. Depois a gente tem os fatores externos, que são aqueles que a empresa não consegue controlar, que são os fatores que estão fora da empresa, que estão no ambiente externo. E aí a gente precisa considerar aqui que são divididos em dois grupos. Então, os fatores externos, eles podem estar no ambiente operacional, que são o ambiente que é o ambiente mais relacionado à empresa, que está mais ligado a essa empresa diretamente. Por exemplo, vamos considerar aqui os sindicatos que exercem uma influência bem direta relacionada à gestão de pessoas, os stakeholders, que são os grupos de interesse que estão envolvidos. Então, por exemplo, os acionistas, os clientes,
o governo. Então, são grupos de interesses que podem exercer uma influência sobre a empresa. Então, são alguns fatores externos que podem influenciar a empresa e podem se tornar ou uma oportunidade ou uma ameaça. E aí, além disso, a gente tem aqueles 5 aspectos das forças de Porter, lá do poder de barganha dos clientes, poder de barganha dos fornecedores, análise dos concorrentes, ameaça dos produtos substitutos e as barreiras de entrada. Então, são aspectos que são fatores externos que influenciam na gestão da empresa. Além desse ambiente operacional, a gente tem um ambiente geral, que é classificado por aqueles vários tipos de ambientes, aquelas várias variáveis. Então, tem variáveis econômicas, variáveis políticas, variáveis legais. Então, toda vez que tem uma alteração legal, alteração de uma lei, influencia na empresa, e isso pode ser tanto uma oportunidade como pode ser uma ameaça. Por exemplo, se a empresa for uma empresa que emite resíduos, uma lei mais rígida com relação aos aspectos ambientais, ela pode se tornar uma ameaça para a empresa se ela não tiver um controle dos seus resíduos, mas também ela pode se tornar uma oportunidade se a empresa for líder, se for uma empresa que tem um destaque nesse sentido, que ela consegue fazer uma boa gestão dos seus resíduos comparado aos concorrentes. Tem os aspectos culturais, tem os aspectos sociais, tecnológicos, demográficos. Então, a gente estudou todos esses aspectos que são do ambiente geral e que podem gerar tanto oportunidades como ameaças para a empresa. Muito bem. Fizemos a nossa definição do negócio, da missão, visão, valores, fizemos a nossa análise ambiental. Temos uma noção de quais são as nossas forças, quais são as nossas fraquezas, quais são as nossas oportunidades e quais são as nossas ameaças do ambiente. E agora, o que a gente faz com isso? Agora a gente elabora os nossos cenários. Vocês fizeram uma atividade de elaboração de cenários que é importante a gente destacar, principalmente com relação aos cenários, a gente estudou bastante cenários, a gente fez aula gravada, está disponível para vocês no YouTube se vocês quiserem assistir ainda. Com relação aos cenários, é importante a gente destacar que a gente precisa elaborar cenários para atender, para conseguir ter uma ideia de se acontecer tal situação, como que eu vou agir. Então, por exemplo, você tem lá que o ambiente legal pode ser uma ameaça para a sua empresa, visto novas normativas. Então, o cenário com base nisso, vamos elaborar cenários. Caso seja publicada uma normativa de tal forma, como nós vamos reagir? Então, você vai criar cenários baseado nessas forças e fraquezas que você teve, nessas oportunidades e ameaças. Então, é importante que os cenários eles sejam em uma quantidade razoável, não pode ser muito pouco, também não pode ser muito, que retratem de forma mais próxima possível o que pode acontecer em longo prazo. Então, tem que ser cenários realistas, não pode ser uma coisa muito fugir muito da realidade. Então, é importante fazer essa definição dos cenários para que você tenha, quando acontecer uma situação, quando acontecer a situação ou algo parecido, você já tenha pensado, discutido com sua equipe, você já tenha uma estratégia delimitada. Os cenários eles servem justamente para que você não seja pego de surpresa e para que você não precise tomar uma decisão baseado nas informações de última hora, tomando decisão correndo. Então, o cenário ele te dá esse tempo para pensar, discutir com a equipe e definir a melhor estratégia e identificar quais são as consequências ou não dessa estratégia. Ok? Pronto, elaborei meus cenários. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou definir qual é o posicionamento estratégico da minha organização. O que é esse posicionamento estratégico? Aqui eu acho que foi onde mais pegou. Por quê? Eu percebi que ficaram muitas dúvidas, principalmente na amarração. Então, o que é o posicionamento estratégico? A empresa, com base
em todas as informações que ela tem do seu ambiente, com base nos seus cenários, ela vai definir estratégias, posicionamentos estratégicos. Olha, eu vou definir que eu vou, a partir de agora, eu vou focar nisso. Então, esse posicionamento estratégico, ele pode ser de 3 formas. Primeiro, com relação a crescimento. Então, com relação a crescimento, que estratégias que eu posso adotar? Com relação à operação, que estratégias eu posso adotar? E com relação ao relacionamento, que estratégias que eu posso adotar? E aí, dentro de cada um desses, a gente tem diferentes tipos. Por exemplo, com relação a crescimento, se a empresa diz meu posicionamento estratégico é de crescimento, eu quero crescer no mercado. Então, o que ela pode adotar? Ela pode adotar, por exemplo, a liderança de custo, que ela vai produzir em escala, vai investir pesado em redução de custo para que ela ofereça o produto no mercado, para que ela tenha o menor custo ao oferecer o produto no mercado, comparado aos seus concorrentes. Isso vai dar para a empresa uma vantagem competitiva. Outro aspecto, outro tipo que ela pode adotar é a diversificação. Importante destacar que diversificação é diferente de diferenciação. Eu percebi na prova que teve muita dúvida com relação a isso, teve muita confusão. A diversificação é uma estratégia de crescimento, porque a empresa ela quer crescer e aí ela vai diversificar seus ramos de negócios. Ela vai atuar em mais do que um ramo de negócios. Por quê? Porque ela atuando em diferentes ramos de negócios, ela pode, se um der errado, ela tem o outro para segurar. Então, por exemplo, uma instituição bancária, ela não vai atuar exclusivamente em fornecer recursos e fazer gestão financeira de contas de pessoa física, por exemplo. Ela vai oferecer serviços de seguro, seguro imobiliário, seguro de veículos, ela vai oferecer empréstimos consignados, então ela vai oferecer cartão de crédito, ela vai oferecer uma série de produtos para diversificar a sua produção, para diversificar os seus mercados. Além disso, a gente percebe que, por exemplo, tem empresas que atuam no ramo alimentício e no ramo vestuário, por exemplo. Ok, é uma alternativa de diversificação. A diversificação é isso, é estratégia de crescimento para diversificar os seus negócios, atuar em diferentes mercados. Além da liderança de custo e da diversificação, a gente tem a internacionalização e a interiorização. A internacionalização, como o próprio nome diz, é sair a atender mercados internacionais. E a interiorização é tentar atender mercados no interior que não são atendidos em geral pelos seus concorrentes, por empresas do ramo. Então, a empresa é pioneira, vai lá e assume o negócio e tenta interiorizar os seus mercados. Além disso, a gente tem a verticalização, que é eu vou crescer o meu negócio, mas comprando os meus fornecedores. Então, se eu for produzir microcomputadores, eu vou comprar meus fornecedores de tecnologia. Então, eu vou trazer para dentro da minha empresa. É uma estratégia de verticalização. Mas também tem aquela estratégia no qual a empresa fala assim, não quero crescer. É a manutenção do status quo. Então, a empresa só vai manter. Então, esses são os posicionamentos de crescimento. Agora, se a empresa fala assim, eu quero assumir um posicionamento de operação. Então, quais são as políticas de posicionamento de operação? A gente tem a liderança tecnológica, a empresa precisa trabalhar fortemente para ser líder no mercado tecnológico. Aí nós temos a diferenciação, que aí sim está relacionada a diferenciar o seu produto. Então, não é diversificar, é diferenciar. Eu tenho um produto que ele é parecido com todos do mercado. Eu vou diferenciar ele, eu vou fazer algo diferente, eu vou oferecer alguma experiência diferente para o meu cliente. Então, isso é a diferenciação, ok? E a gente tem a terceirização, no qual eu posso
terceirizar algumas das minhas atividades de forma a direcionar o meu foco para outras mais importantes. E tem também as estratégias de segmento, que assim, eu só vou seguir o que os concorrentes fazem, é uma estratégia de operação. Eu vou me manter aqui, quietinho no meu canto, só vou seguir o que os concorrentes estão fazendo e tudo bem. Ou a estratégia de complementação, que eu vou complementar o que os principais líderes de mercado oferecem. Então, se o principal líder do mercado oferece um celular de ponta, eu não tenho condições de oferecer o celular de ponta, ok, vou investir em acessórios para ele. Vou fazer fones de ouvido, capinhas, e vou investir em tecnologias de complementação. Então, essas são estratégias de operação, tá? E aí, depois as estratégias de relacionamento, que são as estratégias de inovação, eu vou oferecer produtos com inovação para meus clientes, um enfoque, vou focar somente em um nicho de mercado, então vou manter meu relacionamento com um único nicho de mercado, não vou ficar focando de forma geral, vou focar só em um, vou oferecer as necessidades que eles têm, atender as demandas deles. Tem as alianças estratégicas que eu posso fazer com os meus concorrentes, com os meus fornecedores, de forma a atender melhor o meu mercado. E aí, por fim, se eu tiver numa situação que não está agradável, que não é vantajosa, eu posso assumir a postura de reestruturação total do meu negócio ou venda. Aí, nessa situação, quando chega na parte de venda, é porque o negócio já acabou. Ok? Então, essas são as principais políticas de posicionamento estratégico. Então, com base nos meus cenários, eu vou escolher quais são as políticas que eu vou adotar. Ok, adotei, escolhi que eu quero uma política de crescimento, que eu quero, quero adotar uma política de crescimento, de diversificação. Ok, com base nisso, eu vou definir os meus objetivos. Então, vejam que os objetivos, eles são a ponta quase final do planejamento estratégico. Porque tem vários outros aspectos que você precisa identificar antes, várias outras decisões e análises que você precisa fazer antes. E aí, você pode adotar mais de um posicionamento estratégico? Pode, mas aí você precisa amarrar de forma que os seus objetivos atendam os dois. Então, pronto, escolhi meu posicionamento estratégico, já defini o que eu quero fazer, para onde minha empresa vai. Agora eu vou definir os meus objetivos. Os meus objetivos são coisas mais concretas. São situações de longo prazo que eu pretendo atingir. Então não pode ser algo assim, se acontecer. Não, são situações de longo prazo que eu quero atingir. E aí, cuidados que eu preciso tomar ao elaborar meus objetivos estratégicos. Eu preciso pensar nos objetivos de todo mundo que envolve a empresa. Então, por exemplo, quando eu vou elaborar os meus objetivos, eu preciso pensar que a minha empresa é composta por acionistas, ela é composta por clientes, ela é composta por funcionários, ela é composta por fornecedores. Então, tem vários públicos de interesses que precisam ter seus objetivos atendidos. Então, quando eu vou estabelecer meus objetivos, eu preciso pensar em todos esses meus públicos de interesses, em todos os meus stakeholders. Então, a partir disso, eu vou elaborar os meus objetivos. Eu posso estabelecer, então, só 2 objetivos. Não. Os objetivos, eles devem seguir classificações. É uma série de classificações, né, que autores determinam, mas, em geral, os objetivos, eles devem levar em consideração os objetivos sociais relacionados à sociedade, o que a sociedade espera, os objetivos de produção, relacionados à minha produção de produtos ou serviços, relacionados a sistemas, à operação, aos meus produtos, à questão financeira, o que meus clientes esperam e a questão da gestão de pessoas, o que meus funcionários esperam. Então, os meus objetivos, eles precisam levar em conta uma série de fatores e essas são algumas classificações de objetivos que precisam estar contempladas. Muito bem.
pensei em tudo, fiz análise ambiental, fiz análise de cenários, defini meu posicionamento, estabeleci meus objetivos. E agora? Agora é executar. E aí agora o que a gente faz? A gente diminui um pouco mais. A gente faz o plano de ação. O plano de ação são questões mais táticas e operacionais. Então, aqui nesse plano de ação, por exemplo, talvez tenha um objetivo de abrir uma nova empresa, abrir uma nova filial. Então, para abrir essa nova filial, o que precisa ser feito? Então, aí entra mais a questão tática, a questão mais operacional, de definir os planos de ação, quem vai fazer o quê, quando, como, por quê. Tá? Então, o plano de ação é o último aspecto e está relacionado mais às questões táticas e operacionais, que é justamente o que fazer, como fazer e onde fazer. Okay? Então, esse é o processo de planejamento de forma geral. Então, qual que era a intenção de apresentar isso até aqui para vocês? De que vocês compreendessem como que todos os aspectos que a gente viu lá no primeiro semestre estão amarrados para chegar ao final na ação. Então, vocês viram que é um processo complexo, mas extremamente importante para a empresa saber o que está fazendo, por que está fazendo e onde está lidando, com quem está lidando. Tá? Então, espero que tenha ficado claro até aqui. Aí, agora vamos adiante. No primeiro semestre, a gente começou a trabalhar algumas coisas mais relacionadas a estratégias em si, estratégias em nível mais macro, que é isso aqui. Então, o que acontece? As estratégias, como eu expliquei para vocês lá nas nossas aulas presenciais, lá no início do ano, a estratégia, ela acontece no nível estratégico, no nível tático e no nível operacional. Então, as estratégias funcionais, e aí aqui a gente vai entrar mais no nível operacional, são o desenvolvimento de estratégias de ação por cada uma das áreas funcionais. Então, por exemplo, estratégia de ação da produção, estratégia de ação do marketing, das finanças, que são mais aqueles planos operacionais mesmo. Aí a gente tem a estratégia no nível da unidade de negócio, que é relacionada à competitividade, que está relacionada a como desenvolver as atividades empresariais frente ao ambiente competitivo. Aqui entra um aspecto que a gente estudou no final do primeiro bimestre, que é a dinâmica competitiva. Então, lembra que a gente estudou aqui, no final do primeiro bimestre, a gente estudou um pouco sobre rivalidade competitiva, a questão da dinâmica, de como que, quem que toma a iniciativa numa competição, da competitividade, o que leva a empresa a reagir, ou a empresa não reagir, deixar acontecer. Então, entra nesse aspecto aqui, tá? Então, isso a gente abordou ainda no primeiro semestre. Agora, a gente vai abordar esse aspecto, que é a estratégia corporativa. E aí aqui a gente vai analisar estratégia corporativa e estratégia cooperativa. Então a gente vai analisar estratégias em um nível mais macro, trabalhando um pouco que tipos de estratégias podem ser adotadas em um nível macro das organizações com relação ao setor que nós vamos atuar e que negócio nós vamos entrar ou sair. É importante destacar que em alguns aspectos a gente vai ver que tem um pouco da questão funcional, um pouco da unidade de negócio, mas é porque em geral os materiais de planejamento eles fazem essa interligação, eles não são totalmente separados. Então, por isso que agora a gente vai trabalhar estratégia corporativa e a gente vai ver algumas coisas dos demais, ok? Mas, de forma geral, eu queria apresentar para vocês, trazer essa ideia geral das fases do planejamento estratégico, superacionalização e dar um início para vocês de onde se encaixa o que a gente vai trabalhar agora, ok? Na próxima aula, eu vou disponibilizar para vocês um texto e algumas questões. E aí vocês vão ler esse texto e vão responder essas questões. Professora, isso é um trabalho, isso vale nota?
Não, isso é um estudo dirigido. Qual que é a intenção disso? Eu percebi que alguns alunos, eu não digo todos, mas alguns alunos não estavam assistindo os vídeos, não liam os materiais, ou assistiam os vídeos e não liam o material, e aí chegava na hora da prova, não sabia nem do que eu estava falando. Então agora, nesse semestre, eu vou adotar como estratégia, principalmente nas matérias que eu julgo mais assim, importantes que vocês conheçam, vocês vão ler o material antes, vocês vão ter uma aula para isso. Vocês vão ler o material antes e vocês vão responder algumas questões sobre esse material. Assim como a gente fazia em sala de aula. Quem teve aula comigo sabe que eu trabalho dessa forma, então vocês vão ler e vão responder algumas questões sobre esse material. Eu vou disponibilizar no Jacad como atividade extra classe. Quem fizer vai ficar aberto até na semana seguinte. Quem fizer vai mandar para mim. E aí vai ficar lá. Eu vou olhar, vou conferir quem fez e tal. Na semana seguinte, eu vou fazer uma aula, vou gravar uma aula explicando essas questões que eu coloquei para vocês, que consequentemente é do conteúdo. Então, qual que é a intenção? É que vocês tenham acesso ao material primeiro, que vocês leiam o material, estudem esse material, e aí quando eu fizer a aula, vocês já tenham um contato com o material. Eu imagino que assim vocês vão compreender melhor o conteúdo. Essas atividades valem nota? Tá. Lembra que eu falei para vocês lá, quem assistiu o vídeo do plano de ensino, viu que eu falei lá que assim, a gente terá dois tipos de coisas. Primeiro, as atividades avaliativas, que nós vamos ter uma no bimestre. E depois, que vale 2 pontos. E aí nós vamos ter um ponto de participação, que serão relacionados a esses estudos dirigidos. Então, quem fizer, colocar lá, quem fizer todos os estudos dirigidos ao longo do bimestre, vai ter um ponto de participação, tá? Ai, professora, eu estou bloqueada no Jacad. Ok, conversa comigo que a gente vai conversar com relação ao estudo dirigido. Atividade avaliativa e prova é só Jacad, tá? Mas aí a gente conversa com relação ao estudo dirigido, mas eu quero que vocês realmente leiam o conteúdo e façam respondam as questões, ok? Muito bem. Então, por hoje a gente fica por aqui. Como eu falei, a intenção dessa aula era justamente dar uma noção geral de tudo que a gente já estudou no primeiro semestre, fazer essa amarração para a gente poder dar continuidade agora nas nossas estratégias corporativas e cooperativas. Ok? Desejo a todos uma boa semana, descansem, final de semana e se cuidem, tá? Um abraço.